Sou Lucília Machado, terapeuta sistêmica, e hoje o assunto vai ser basicamente sobre as nossas consciências e as nossas culpas. É muito interessante. Então vamos falar. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui um slide para que vocês possam então acompanhar comigo tudo isso aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui e nós vamos seguir apresentando isso aqui. Só um segundinho. Bora lá. A boa e a má consciência. Como você sente? O que você sente culpa? E você sente culpa do quê? Diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, nós vivemos culpadas. E a diferença é, a gente sente culpa de quê? Por que tanta culpa, né? E a culpa tem algumas características, e nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, nos relacionamentos, principalmente, essa engrenagem, esse emaranhamento sistêmico, ele faz com que a gente assuma posições, comportamentos, condutas que a gente não compreende. Coisas que nós mesmos dissemos que jamais iríamos fazer, a gente acaba fazendo. Então, isso vem de emaranhados sistêmicos, de combinações, de concordâncias que nós temos inconscientes dentro de nós. Então, quando a gente fala da lei sistêmica, não existe certo e errado. Então, um dos pontos para ser constelador ou constelado é não julgar, sem julgamento. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso é bom para quem, isso é mal para quem, isso é certo para quem, isso é errado para quem. Então, não existe lugar de coitadinho, de vítima, de perpetrador. Todo mundo que matou um dia achou que alguém foi morto e está honrando. E todo mundo que acha que nunca matará, numa necessidade mata. Então a gente percebe hoje que as guerras acontecem exatamente porque um está achando que está certo e o outro também está achando que está certo. E cada um defendendo seu ponto de vista, sem olhar o todo. Então, de verdade, todos têm razão e todos não têm razão. Depende do ponto de vista. Então, essas lealdades que a gente fala, que a gente tem de repetir a história do outro, de tomar partido do nosso sistema, fazer igual, continuar no mesmo lugar, faz com que a gente repita padrões. Então, isso é importante que a gente observe, repetição de padrões. Aí, qual é a utilidade da culpa? Ela nos avisa quando a gente está colocando em risco essa nossa lealdade familiar, esse nosso pertencimento, quando a gente está fugindo de um padrão. Então, vamos lá, vamos falar um pouco melhor sobre isso. Um padrão. Eu tenho lá um padrão de comportamento familiar, de não ter dinheiro. São as coisas que a gente mais fala. Dinheiro, relacionamento e saúde. Então, ninguém tem dinheiro, né? Ninguém trabalha, todo mundo trabalha em pequenos biscates, que chama, e aí todo mundo vai assim. Quando eu consigo arrumar um trabalho que me dá uma renda um pouco melhor, eu sou diferente desses outros. E eu aí me sinto como se fosse excluído, não pertencente, né? E isso acaba me trazendo uma dor. Essa dor que a gente fala é a má consciência. Má consciência de ser diferente. E aí eu me saboto, e eu volto, eu peço a conta daquele emprego, eu dou um jeito de fazer o meu chefe me mandar embora, eu perco a hora direto, eu vou bem até determinado lugar ali, aí depois eu volto para trás. Isso é uma boa consciência minha, mas que me prejudica e que prejudica todo o meu sistema. Normalmente, quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, elas vão para uma casa melhor, elas vão comer coisas melhores. E aí eu lembro numa situação assim, poxa, a gente está comendo coisas que um prato de comida daria uma semana de comida dos outros, né? Mas é assim, né? Então, eu não posso me sabotar para voltar a não ter o que comer para poder ficar igual. E é isso o que acontece na maioria das vezes. Lembra que o nosso inconsciente opera 95%
inconsciente, então é isso que funciona. Então eu saboto sendo infeliz, doente, pobre ou morrendo para honrar meus antepassados ou as crenças que vêm através da memória genética ou construídas através das minhas vivências. Lembram das nossas vivências? Lá atrás, na nossa infância, se eu tenho um relacionamento, mulheres na família que têm péssimos relacionamentos, eu vou ter também um péssimo relacionamento. Porque além de eu estar honrando essas mulheres, sendo igual a elas, eu tenho lá que eu cresci com a minha mãe falando pra mim que homem não presta, que o homem faz tudo errado, que ela tem que trabalhar para sustentar todo mundo e que ela é o pai e a mãe. E isso vem pro meu inconsciente pessoal. E aí eu tô honrando o meu inconsciente pessoal e aquele meu inconsciente sistêmico, aquela grande consciência de todo mundo. E eu preciso ter muita abertura de mente, a mulher, ó, tá abrindo os olhos para tudo isso, para poder mudar o meu padrão. E aí o mais lindo, quando eu mudo o meu padrão, eu mudo o padrão de todos os outros. E aí eu coloquei até assim, ó, pode ser confuso, né? Porque é confuso. Eu tô me prejudicando e tô de boa consciência, tô tranquila, inconscientemente, sim, você tá igual. Pior é ter e olhar que os outros não têm. E aí, aquilo traz uma dor tão grande que aí você ou começa a dar demais e os outros criam raiva de você, porque eles querem muito, né? Isso a gente fala em dinheiro. Ou isso, imagina você, a sua avó apanhou do marido, criou os filhos sozinho. Se põe aí nesse lugar. A sua mãe, coitada. Poxa, a minha mãe viveu a vida inteira apanhando do meu pai ia beber, a gente tinha que buscar na rua, ela que tinha que trabalhar para trazer o pão de cada dia. Olha quanta crença limitante ficou nessa criança. E aí você vai encontrar um cara muito legal, que te faz tudo, que te dá tudo, e ele simplesmente, você não tem coragem de falar isso para sua mãe. Mãe, tudo que você viveu é uma mentira, né? Mãe, o que você viveu pode ser diferente, não que seja uma mentira, mas pode ser diferente, não precisa ser assim. Então é muito difícil, então a gente fica nessa culpa, mas vai com culpa mesmo. Então a culpa de estarmos bem quando os outros não estão, a culpa de viver quando os outros morreram. Isso acontece muito quando tem um acidente e as pessoas morrem e você sobrevive. Quando tem aborto, a mãe fica num desafio muito grande, porque ela tá viva e o filho morreu. Quando tem o que mais? Quando o filho nasce, a mãe morre no parto. Então tem várias situações que essas pessoas vão para a morte. Como é que elas vão para a morte? Fazendo esporte radical, comendo mal, não se cuidando, procurando situações de adoecimento para levar ela até a morte. Não é uma coisa assim, vou me matar, entendeu? E aí eu paro, quando eu vou para quando eu enxergo isso, né, que eu abro os meus olhos, que eu enxergo isso, eu paro de me sabotar aos poucos, porque não é assim, parei, pá, acabou. Não, aos poucos. Sendo infeliz, doente, pobre, só para honrar aqueles que vieram antes e as crenças que vieram atrás deles. Então eu abro aqui a minha consciência para ouvir e enxergar a realidade. E aí eu começo a perguntar o que está certo sobre isso que eu não estou entendendo, que eu não estou ouvindo, que eu estou acreditando e que não é verdade. Eu não preciso ficar seguindo o mesmo caminho. Então, de verdade, essa consciência, ela vem aos poucos. Aos poucos. Você vai, então, para esse lugar e vai se sabotar, mas com a consciência você vai entender, puxa, eu tô fazendo um padrão que eu já sei que não precisa ser. E aí você vai voltando. Aí você vai de novo para o mesmo lugar e vai lembrar que pode voltar. Até a hora que você vai fazer esse trabalho automaticamente. Você muda esse seu caminho neural de sabotagem e volta para o seu novo caminho, que é um caminho de felicidade. Aqui a gente está falando, nós vamos falar então de psique. Eu quero contar para vocês uma história que eu achei muito interessante e que eu vou precisar ler um pouquinho algumas coisas. Eu vou mudar. Peraí, só um minutinho.
que eu vou mudar, que eu quero que vocês venham aqui comigo. Mas se eu não conseguir, vai assim mesmo. Bom, Psique. Psique era uma humana linda, muito linda, que vivia lá no Éden. E ela era tão linda que ela exuberava onde ela passava. Só que ela era tão linda, mas ela não era deusa, que ela incomodava muito Afrodite, que era a deusa da beleza, da sexualidade. Só que Afrodite era a deusa da sexualidade, da beleza, forte e tal, mas a beleza de Psique era diferente. Era angelical, era doce, e ela não era deusa, ela era uma humana. Só que ninguém queria casar com ela. Ninguém queria casar com ela. E aí o que acontece? Ela fica triste, muito triste. E aí isso chega nos ouvidos de Eros, que era o deus grego, o filho, o deus do amor, o filho da Afrodite. Esses nomes me confundem. Afrodite, a princípio, não quis que uma mulher mais bela do que ela ficasse no mundo das deusas, né? Mas Eros quis e resolveu se casar com ela. Só que disse pra Psique o seguinte: olha, tem um porém. Eu vou casar com você, você vai fazer tudo, vai ter de tudo, mas você não vai poder me ver. Eu vou à noite me encontrar com você no escuro e a gente vai fazer amor, vai viver bem, mas sem que você me veja. Ela aceitou, estava encalhada mesmo, né? E era um deus que mandava o recado, bora lá. E aí vai então Psique e se casa com Eros e tem um palácio encantador. Tudo de bom que pode existir, ela tem. Ela tem muitos e muitos empregados servindo a ela, jardins lindos, comidas das melhores qualidades, tudo ela tem. E todo dia à noite Eros vinha para fazer amor com essa mulher, para conversar com essa mulher, para servir ela, né? Mas aquela coisa, você não pode me ver. E aí ela começa a ficar triste, chateada, né? Porque tem demais, né? Recebe muito, sai fora do equilíbrio. Começa a ficar muito triste e reclama que tem muita solidão. Os funcionários não lhe preenchem aquilo que ela quer. E aí ela fala para ele que vai convidar as irmãs para virem até ela, para ficar um pouco com ela, para ela ficar um pouco mais feliz. Eros diz que não é uma boa ideia, mas ela convence e ele libera. E aí vem as irmãs, então, ficar um tempo com ela nesse palácio. E as irmãs ficam encantadas com a vida que ela tem. Tudo de bom e do melhor, e ainda tem um deus grego que vem à noite satisfazer os seus desejos carnais. E aí elas ficam com muita inveja e começam a dizer para a Psique: olha, eu acho que você está correndo um sério risco. Não vê com quem você está dormindo? E se você estiver dormindo com um monstro? Como é que é? Como é que vai ser sua vida? E aí, depois que elas forem embora, em vez de Psique ficar mais calma, ela fica mais bolada ainda, né? Fica mais confusa, com a pulga atrás da orelha. E se eu estiver dormindo com um monstro? E aí ela resolve, então, um dia à noite, olhar quem era essa pessoa, né? Esse Eros. E ela acende uma vela e ela, então, se assusta com a beleza desse deus grego. Ela fica assustada, a vela cai e queima um pouco das asas de Eros. E ele acorda, assustado, fica indignado, diz que vai embora, nunca mais volta. E ele vai, então, de volta para os braços da sua mãe, Afrodite. E a mamãe acolhe. Aí o que a gente faz? Sente e chora. Que isso não é muito diferente do que a gente vive, né? A mãe, só um adendo assim, a nossa mãe é nossa mãe, mas ela é humana. E aí, é muito padrão da filha ouvir o que a mãe fala. Só que a mãe tá falando com os conhecimentos dela, com as crenças dela. E essas irmãs tinham inveja e essas irmãs nem queriam que ela fosse diferente. Por quê? Porque ela estava rompendo um padrão familiar. Conclusão.
Vai então Psique atrás de Afrodite, pedir pelo amor de Deus, chorando, que queria o seu deus grego de volta. O que ela faria, né? E aí então Afrodite não gostava dela e falou: vou lascar com ela agora eu vou me vingar. E aí ela fala pra ela: olha, você vai, né? Você vai então buscar, eu vou ter que ver o que é que eles vão buscar. Você vai ter que buscar, era no caminho, assim, vai ter que ir até a terra dos mortos, né? E buscar, o que ela ia buscar, gente? Ela ia buscar, peraí, a água do rio da morte. Ela tinha que buscar uma colher da água do rio da morte para trazer, para curar essas asas aí de Hero. E aí ela parte, né? Ela teria 3 obstáculos pela frente. O primeiro que a Afrodite deu para ela tinha que separar um monte de grãos. Tinham vários grãos. Então ela tinha que separar vários grãos numa noite, toneladas de grãos. E aí ela falou: meu Deus, mas ok, ela foi fazer isso. E aí veio um batalhão de formigas e ajudou ela a então separar aqueles grãos. E esse separar os grãos é realmente entender, né, o que é certo do que é errado, o que é bom do que não é. Separar os grãos é saber fazer escolhas. Bacana, né? Muito bacana. Aí terminou, acabou, aí ela dá outro trabalho para ela. Você vai pegar lã dos carneiros selvagens. E aí, esses carneiros selvagens eram bichos que, assim, eram selvagens. Não dava para pegar. Não tinha condição. E aí ela falava: meu Deus, uma matilha, eu não posso nem aparecer. Qualquer movimento, eles vão me agredir, vão me matar. Aí chega, então, para ajudar. Ela escuta vozes, um sopro, e fala: na hora que eles dormirem, o vento leva essas lãs pelo pátio, pelo bosque, né? E você vai catando as lãs que ficam presas nos cantos. Sabe cachorro que solta muito pelo? Você vai catando esses pelos, você não vai tocar neles. Eles vão estar dormindo e eles não vão perceber. Ok, ela fez isso e conseguiu cumprir mais um dos seus desafios. E isso, o que significava? Tenha paciência. Paciência de esperar que eles durmam a hora certa, para você pegar aquilo que você precisa. Ok. Mais uma para chegar agora. Então agora você vai colher a água do rio da morte e trazer, né, uma centelha de beleza divina para poder recuperar as asas de Hero. E aí ela parte também para esse lugar desconhecido. E lá ela consegue, com outras ajudas, a conseguir, com essa centelha de beleza, centelha divina, ela encontrou essa entidade e ela deu uma porção para Psique, para ela trazer para Afrodite para curar as asas de Hero. E aí então Psique vai e comete o mesmo erro, né? Curiosidade. Ela volta e abre a caixa. No que ela abre a caixa, ela morre, né? Então, a curiosidade mata. É esse que é a lição, né, dessa história. Mas essa lição inteira serve exatamente para a gente saber: não caia nas histórias dos outros, não caia na conversa dos outros, mesmo que seja alguém que você tem muita empatia, né? A opinião dos outros a gente não pede, porque ela vai dar a opinião de acordo com o que ela tem dentro dela, das crenças dela. Então a nossa mãe é a nossa mãe, o nosso irmão é o nosso irmão, mas ele tem um entendimento diferente do seu. Então olhe bem para o sistema, olhe bem para aquilo que você está dentro e aquilo que você está honrando, que você está fazendo para se sentir pertencente. Uma outra fase da culpa é exatamente dizer assim, né? Tudo é culpa minha, que é uma culpa inútil que a gente fala, né? Tudo gira em torno de mim. Tudo. Então, é porque eu sou mal, porque eu sou insuficiente, porque tudo é por minha causa, e eu entro num lugar de vítima.
e de expiação. Expiação é pagar por algo que foi feito. Então, todos nós somos capazes de fazer um mal a outra pessoa. E isso gera muita culpa. Mas nós nunca estamos fazendo de propósito. Estamos sempre honrando algo para nos sentir pertencentes. E precisamos nos perdoar. Então, quem rouba, acha que foi roubado. E aí, quem mata, acha que alguém matou. Então, é sempre esse jogo. E aí eu me sinto culpado por algo, por alguma dor, por algum prejuízo que eu cometi e quero pagar por aquilo, com a minha vida, com o meu sofrimento, com a minha desgraça, né? Então, inconscientemente eu quero expiar, eu quero reparar. Só que assim como a gente fala, aquela pessoa que trai, ela nunca trai sem antes ter vivido numa família, numa história de traição. Então, esse que está traindo, ele está de boa consciência. E normalmente a gente percebe o padrão dos homens que traem. É como se eles não quisessem esconder a traição. Eles nem escondem, de verdade. É a gente que não vê. E eles têm uma felicidade ali por trás. Porque, poxa, aqui eu estou igual aos meus. Tanto os homens quanto as mulheres. Então, as pessoas não percebem que estão fazendo algo que está prejudicando o outro. Só percebem que estão de boa consciência. Aí depois, quando viu o que fez, aí se torna culpado, tá? Então, nos tratar mal física e mentalmente, casar com quem sabemos que não nos fará bem, ficar em trabalhos que não nos valorizam. Esse é um jeito da gente expiar uma culpa inconsciente. E o jeito correto de expiar é fazer algo bom para o outro, para a humanidade, para a vida, não se punindo, porque o que passou, não tem jeito. E quando a gente entende essas culpas, esses medos, esses lugares de boa consciência e de má consciência, a gente abre uma gaiola para que a gente possa então voar fazendo somente aquilo que a gente que a gente tem, que a gente, espera só um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa aqui para ver se eu consigo, que a gente tem de bom dentro de nós e a nossa plena capacidade, né, de se amar, de se gostar e de aceitar ser feliz, mesmo que essa felicidade não faça parte do nosso sistema. É um desafio, é um pouco por dia, é tomar consciência de onde a gente quer chegar, quais as barreiras que a gente tem que ultrapassar para poder então criar uma nova realidade. E o mais lindo, crio a nova realidade para mim e crio para os meus descendentes que estão vindo na frente. Que aí essas maldições, esses contratos, esses acordos ficam anulados. E a gente vibra só no amor. Na boa consciência de que todos são felizes, todos são prósperos, todos são curados, todos são saudáveis e as escolhas são diferentes. Beijos para vocês, fiquem com Deus, obrigado por estar aqui e até a próxima.